morreu para concordando. E a nossa professora Maria nunca esquece. Essa vez ela não foi. 13 de maio de 1881. Estou procurando aqui no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, o item, o meu nome é Lei do. Não vou ler, porque é um tanto longo, mas todos conhecem, já viram, e os que têm o Livro dos Espíritos, lembrem de ler hoje o capítulo 10. E é, então, começando com a questão que Kardec publicou sobre o número 820. E daí para dentro, então, será o comentário da noite de hoje. Então, liberdade para os escravos. Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei e Liberdade. E na questão 809, ela diz o seguinte: é contrário à lei de Deus toda sugestão absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força e desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os atrasos. Então, prezados irmãos, nós estamos e entramos neste ano de 2024, comemorando entre muitos eventos dignos e marcantes os 136 anos da abolição da escravatura no Brasil. É um fato que marcou em 1888 a redenção de uma raça. Foi um salto positivo, embora ainda naquela época perceptível, muito claro, estava o despreparo dos poderosos da época. Foi feita a libertação dos escravos, sabia nem de quê. Porque quando nasceram em cativeiro, viveram em cativeiro, continuavam escravos mentalmente falando. Então, isso obrigou a princesa Isabel a oferecer uma liberdade aos escravos, sem estabelecer cuidados e condutas indispensáveis, sem proporcionar aos libertos meios, recursos e orientações que os fizessem ter como viver nessas novas condições de vida de mulher. Muitos escravos nem conheciam essa bênção, pois nascidos em cativeiros, assim viveram por muitos e longos anos. Os escravos libertados partiram, então, para o desconhecido. Há pouco mais de um século atrás, a humanidade convivia com uma situação profundamente constrangedora, uma visível demonstração de atraso espiritual. Mais de 3 décadas antes desse acontecimento, os espíritos superiores que orientaram Allan Kardec, o mestre Kardec, na codificação da doutrina espírita, o espiritismo, ressaltaram e cuidaram do assunto com muita clareza. Pois há em O Livro dos Espíritos um capítulo inteiro dedicado a mostrar o absurdo da escravidão. Nessa obra do Pentateuco kardeciano, o capítulo 10, Lei de Libertação, e as respostas são muito claras e sem subterfúgios. Então, aqui eu anotei, mas para não ser muito longo, vai ler as perguntas e as respostas. Eu vou deixar a leitura de lado e vamos continuar. Embora, então, essa data mereça sempre uma comemoração
pela conquista, significou essa medida apenas a liberdade física do povo. Esse povo, livre fisicamente, continua em quase todo o mundo a sofrer discriminações injustificadas e que, em contrapartida, e como meio de defesa, gera muitos choques e inconvenientes muito indesejáveis. Nós vemos isso até nas partidas de futebol, às vezes a gente assiste, e aquela encenação degradada do livro, dizendo que tem uma pessoa que falou de coisa, né, que tem vamos dizer, ele tem lá um outro, um chute que vai marcar o gol, mas ele é simplesmente caçoado. Então, esse povo livre fisicamente, ele continua em quase todo o mundo a sofrer discriminações injustificadas e que, em contrapartida e como meio de defesa, gera muitos choques e inconvenientes indesejáveis. Mas não é só que livre continua a sua luta em busca de suas raízes e do reconhecimento de sua dignidade, de sua distinção e da distinção de raças. A escravidão ainda existe. Embora, em alguns casos, veladamente, encobertos, e em outros, acientosamente. De propósito, o homem continua a impor ao seu semelhante a escravidão, sobre os mais variados tipos. É o forte, o poderoso, o mais hábil, o detentor do mando, o melhor colocado na escala social, a impor ao mais fraco a sua vontade, o seu desejo, o seu domínio. A orientação que liberta e que ainda acima de tudo conduz a esta libertação definitiva está na sublime mensagem de Jesus Cristo, revivida em sua pureza pelo Espiritismo, que de nada adianta dizer e proclamar ao fraco, ao dependente, ao carente, que ele é livre. Não adianta falar que ele é livre. A outra coisa importantíssima, porque o fundamental é conscientizar o poderoso, o forte, de que ele está assumindo atitudes e agindo erradamente, acumulando responsabilidades perante a vida e com os seus desmandos de intolerâncias. Isso porque, esclarecido e conscientizado, ele escraviza, livre estará o escravo. E o escravo será amparado em suas necessidades e não abandonado à sua própria sorte. Disse Jesus Cristo que, quando o homem viesse a conhecer a verdade, a verdade, o tornaria livre, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a liberdade é mais rica, é mais dadivosa, não para quem é escravo, mas sim para quem escraviza. Este, sim, merece toda a piedade. Por quê? Porque ele é um fraco. Este, sim, merece a compaixão de todos nós, aquele que escraviza. E, como existe ainda, atualmente, enorme quantidade de criaturas que vivem escravizando sobre os mais variados aspectos, inclusive e com o maior acúmulo de débitos, no âmago, no seio e muitas agremiações e seitas religiosas que escravizam os seus fiéis, os seus seguidores, em rituais esdrúxulos, esquisitos, excêntricos, difíceis, sob pressão de exigências obrigatórias, especialmente de cunho financeiro. Inquisitórias até
menosprezando quaisquer sentidos ou fundamentos. O Espiritismo, como doutrina e fundamenta os seus princípios básicos na reforma individual do homem, é o meio adequado para a nossa verdadeira libertação. E, embora lentamente, conforme nos informam os espíritos superiores, a humanidade alcançará completamente isso. Alcançará. Muito breve, com a necessária transformação dos homens, não teremos escravos e nem senhores, pois a dignidade suplantará qualquer diferença de raça, de cor, de credo religioso ou de posição social. A igualdade e o respeito serão normas amplas que passarão a ser naturalmente praticadas em todos os instantes da vida e, meditando sobre os ensinamentos contidos na lição desta noite, se faz necessário não perdermos a oportunidade de praticarmos diuturnamente o conteúdo destas 10 maneiras de amar a nós mesmos. Mensagem sempre atual do iluminado irmão André Luiz. Primeira maneira, disciplinar os próprios impulsos. Precisamos disciplinar os nossos próprios impulsos. Segunda maneira, trabalhar cada dia mais, produzindo o que melhor nós pudermos. Terceira maneira, atender aos bons conselhos que traçamos e indicamos para os outros, que muitas vezes seguimos. Quarta maneira, aceitar sem revoltas as críticas e as reprovações. Quinta maneira, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Sexta, evitar as conversações inúteis. Muitas vezes mas precisamos evitar as conversações inúteis. Sétimo, receber no sofrimento o processo de educação e resignação. Viu? As dores, Marlene, Jairo, as dores físicas não são brincadeira, né? Mas a gente aí está aqui. O André Luiz ficou muito bem. Receber o sofrimento, o processo de educação e resignação. Não pode xingar o outro. É duro, tem hora que dá vontade. Não pode, né? E com resignação, meu Deus, está doendo aqui. Dá um jeitinho de melhorar, como contou o Marlene, e obteve do Rei uma explicação para uma dor. E ela foi incluída a fazer tal coisa, fez um dor pastor. Isso me controlou. Certo? 8. Calar diante de ofensas. Não é fácil. Retribuindo o mal. Essa oitava não é fácil. Calar diante de ofensas, retribuindo o mal com o bem. Não. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento ou gratidão. Também não é fácil. E a 10ª, pedir as missões edificantes, tantas vezes quantas forem necessárias, e se fizerem necessárias também, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, e colocando-nos a serviço do mestre hoje e sempre. E assim, meus caros irmãos e irmãs, com certeza, se nos enquadrarmos dessas maneiras que André Luiz tão bem expôs para o nosso conhecimento e realização, nós estaremos, se obedecermos, estaremos libertos de quaisquer pensamentos ou ações escravizadoras que atingem o próximo e que atingem também a nós próprios.
E para concluir, vamos citar os nossos pensamentos que a princesa Isabel e todos os abolicionistas, hoje espíritos iluminados, que lutaram corajosamente pela libertação dos escravos, extinguindo a escravidão, com a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, portanto, há 136 anos passados, recebam a gratidão eterna de todos os brasileiros e que os seus espíritos, já consagrados, continuem recebendo a luz. Meu filho passou também, o número bem grande, se não enxergar. Então, aí está, meus irmãos, as lições, os evangelhos e a doutrina espírita. Deus, mas aos poucos nós vamos ignorando a minha ignorância e melhorando na maneira de agir. Todos que tiveram espíritos, vejam hoje, assim que escrever para o nosso irmão. São só 10 minutos. Só um minuto. Leiva, e às vezes 5 minutinhos, fica lá. Eu não respondo, porque não dá tempo, você verá que depois feito. Então, são só 5 minutos. Leia o capítulo 10, lei de liberdade, e principalmente para a escravidão depois. Mas para ver a questão muito principal, que é escravidão, que faz muito bem a descrição maravilhosa feita pelo mestre esses bons espíritos que trabalharam naquela época, dentro do passado, com tanto sofrimento, tanta dor, tanta crítica, mas hoje são espíritos iluminadíssimos. A nossa gratidão eterna. E que Jesus, nosso Mestre Senhor, Maria Santíssima, nossa Mãe, Kardec, nosso irmão, e por desejos Fala. Que nos acompanhe, nos ilumine, nos ajude. Deus abençoe.